Essa história parece simples demais para explicar uma tecnologia tão grande como o VS Code, saiu do zero e virou o editor mais usado do mundo. Não deve ser contado como lista de datas. O que prende a atenção é entender qual problema existia, qual decisão pequena mudou o caminho, e por que essa decisão ainda aparece nos produtos, servidores, automações e ferramentas que usamos hoje. O começo. Apresentamos o aplicativo do Codex, OpenAI. Apresentamos o aplicativo do Codex para MACOS, um centro de comando para programação e desenvolvimento de software com IA, com múltiplos agentes, fluxos de trabalho em paralelo e tarefas de longa duração. O detalhe importante é que isso não nasceu apenas de hype, nasceu de uma dor concreta. Custo, acesso, complexidade, dependência de fornecedor, ou falta de uma ferramenta boa o bastante para trabalhar de verdade. Imagina a cena, não? E uma sala de reunião cheia de executivos decidindo o futuro da internet. E alguém tentando resolver uma dor específica, com recursos limitados, curiosidade e vontade de colocar algo funcionando. A primeira virada. Codex, parceiro de programação com IA da OpenAI. Feito para impulsionar o trabalho de engenharia de verdade, de pull requests rotineiros aos seus problemas mais difíceis. O Codex conclui tarefas de ponta a ponta com confiabilidade, como desenvolver features, fazer. Essa virada importa porque tecnologia não cresce só por ser elegante. Ela cresce quando pessoas reais conseguem usar, adaptar, explicar para outras pessoas e resolver problemas sem pedir permissão o tempo inteiro. Por que isso cresceu? Apresentamos o aplicativo do Codex, OpenAI. Apresentamos o aplicativo do Codex para MACOS, um centro de comando para programação e desenvolvimento de software com IA, com múltiplos agentes, fluxos de trabalho em paralelo e tarefas de longa duração. Esse detalhe humano ajuda a criar identidade. Quando uma comunidade entende o motivo de uma ferramenta existir, ela passa a defender, melhorar e espalhar essa ideia. O impacto nos desenvolvedores. Codex. Parceiro de programação com IA da OpenAI, a OpenAI. Feito para impulsionar o trabalho de engenharia de verdade, de pull requests rotineiros aos seus problemas mais difíceis. O Codex conclui tarefas de ponta a ponta com confiabilidade, como desenvolver features, fazer. Foi aqui que a escolha técnica virou vantagem prática. Uma decisão aparentemente pequena mudou manutenção, colaboração, custo e velocidade de desenvolvimento. Nesse momento a história deixa de ser curiosidade e vira engenharia. Escolhas de arquitetura, licença, comunidade e distribuição começam a definir o tamanho do impacto. O momento atual, apresentamos o aplicativo do Codex, OpenAI. Apresentamos o aplicativo do Codex para MACOS, um centro de comando para programação e desenvolvimento de software com IA, com múltiplos agentes, fluxos de trabalho em paralelo e tarefas de longa duração. Quando muita gente contribui, o projeto deixa de depender apenas de um criador. O ecossistema passa a resolver problemas que o início nunca imaginou. O que vem depois? Codex, parceiro de programação com IA da OpenAI. Feito para impulsionar o trabalho de engenharia de verdade de pull requests rotineiros aos seus problemas mais difíceis, o Codex conclui tarefas de ponta a ponta com confiabilidade, como desenvolver features, fazer. Esse é o ponto que conecta a história com o presente. IA, nuvem, automação e produtos digitais dependem de bases que pareciam pequenas quando nasceram. Hoje, quando alguém cria um produto, roda um servidor, automatiza um processo ou testa uma IA, essa base aparece de algum jeito, mesmo quando ela fica invisível na tela. No fim, a parte mais forte de como o VS Code saiu do zero e virou o editor mais usado do mundo não, e apenas o terno histórico. E entender como uma decisão técnica ganha escala quando resolve uma dor real.
Tecnologia boa nem sempre nasce pronta, perfeita e anunciada como revolução. Muitas vezes ela nasce pequena, melhora com contribuição, atravessa anos de tentativa e erro, e um dia vira infraestrutura que todo mundo usa sem entender. Quando a gente olha para o começo, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor, e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada, ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de como o VS Code saiu do zero e virou o editor mais usado do mundo, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz fricção vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Esse começo é poderoso como narrativa porque quebra a imagem de que toda tecnologia importante nasce pronta, perfeita e planejada por um grande comitê. Muitas vezes ela nasce pequena, quase como um experimento pessoal, mas carrega uma dor tão real que outras pessoas reconhecem imediatamente. Quando a gente olha para a primeira virada, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica. O valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de como o VS Code saiu do zero e virou o editor mais usado do mundo, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz fricção vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para por que isso cresceu, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia, toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha. Para parecer sofisticada, ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de como o VS Code saiu do zero e virou o editor mais usado do mundo, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, a IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz fricção vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para o impacto nós desenvolvedores, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor, e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada, ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de como o VS Code saiu do zero e virou o editor mais usado do mundo, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido.
Uma tecnologia que reduz frical vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para o momento atual, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia, toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha. Para parecer sofisticada ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de como o VS Code saiu do zero e virou o editor mais usado do mundo, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, a IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz frical vira vantagem, porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para o que vem depois, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica. O valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha. Para parecer sofisticada, ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de como o VS Code saiu do zero e virou o editor mais usado do mundo, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, a IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz frical vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Por isso, como o VS Code saiu do zero e virou o editor mais usado do mundo, ainda importa quando falamos de tecnologia atual, não e só nostalgia. E porque muitas ferramentas modernas carregam decisões antigas, abertura, padronização, comunidade, custo baixo, velocidade de execução ou liberdade para adaptar ao próprio projeto.